vocês, quanta gente querida que faz parte da minha vida, que veio até aqui hoje prestigiar. Realmente eu estou muito emocionada. Estou muito honrada, também encabulada com a responsabilidade de dar uma palestra para vocês. Mas vamos lá. Por que Sorrisos de Sucesso? Esse é o nome do meu livro. Esse livro, ele conta a história de 10 pessoas. A primeira é a minha própria história e as outras são de pacientes meus. São histórias de superação. Pessoas que começaram do nada e chegaram lá. Uma das histórias é da nossa querida Fátima Alves, que está aqui, ela faz parte do livro. Uma história linda. Ela conta que ela começou, foi até ajudante de faxina e chegou a ser uma grande empresária com mais de 50 anos de experiência em ótica. Bom, a primeira história é a minha. Muitos de vocês já conhecem. Então, eu vou ser breve para a gente poder jantar. Se bem que o pessoal ali do restaurante falou para eu enrolar um pouco para dar tempo deles capricharem na comida. Quando eu era criança, eu tive cárie de mamadeira. Cárie de mamadeira é quando os dentes apodrecem por causa do açúcar do leite. Eu tomava muito leite com Toddy e o leite ficava parado aqui na frente e apodreceu meus 6 dentes da frente. E eu tinha muita vergonha de sorrir. Eu não sorria. Depois nasceu meu dente permanente. E eu fiquei muito feliz que finalmente eu tinha dente igual às outras pessoas. Só que por fatalidade, eu estava andando de bicicleta com um primo meu, o Júnior, e ele me derrubou da bicicleta e eu fraturei o meu incisivo central, o meu dente da frente, fraturei 70% do meu dente e fiquei banguela de novo. Eu estava no interior, numa cidade chamada José Bonifácio, meus pais estavam viajando e minha tia me levou num dentista. E esse dentista falou assim, ela quebrou o dentinho, mas vai crescer de novo. E eu fui para casa esperar o dente crescer. Eu tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Aí com 14 anos, a minha irmã me levou num dentista, parente do meu cunhado, Caetaninho, lá em Bragança Paulista. E esse dentista, tem muita gente aqui, né, da área, ele pegou um fiozinho de ortodontia. Meu dente não era tratado canal, ele tinha fraturado muito, mas ele era vivo. E ele fez uma armação com um fiozinho e reconstruiu com uma resina fotopolimerizável, aquela luzinha azul. Quando ele fez aquilo, eu me apaixonei. Nesse momento eu virei dentista. Eu achei incrível, ele devolveu um pedaço do meu corpo para mim. Parecia mágica. E aí foi. Eu cresci, estudei e aí fui fazer faculdade no interior de São Paulo, na cidade de Lins. Só que lá em Lins, a faculdade era muito longe, era 7 quilômetros de onde eu morava e a gente tinha que carregar as coisas muito, muito pesadas. Carregar gesso, carregar fórceps. E eu não tinha carro e lá não tinha ônibus. Só que todos os meus amigos tinham carro. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso ter um Fusca para levar o material para a faculdade. O que eu fiz? Fiquei pensando numa maneira de comprar um Fusca. Só que nessa época, meu pai era leiteiro. E ele não tinha condição financeira. E muitas vezes ele até atrasava a mensalidade da faculdade. E não tinha como pagar um carro para mim. E meu pai também falou, filho, eu tenho 4 filhos. Se eu dar um carro para você, eu tenho que dar 4 carros. Ele era muito sábio. Bom, aí o que eu decidi? Falei assim, não, então eu vou trabalhar. Eu tinha 19 anos. Mas eu vou trabalhar do quê? Eu fui trabalhar de dentista. Eu não era formada. Só que meu tio, pai do Matheus Jerônimo, meu tio Jerônimo, ele era dono do único hospital da cidade, lá no interior
interior de Goiás, uma cidadezinha de 4.000 habitantes, chamada Doverlândia. E lá em Doverlândia não tinha nenhum dentista. A população não tinha dentista. Então, quem tinha dor de dente, corria para o médico, para o hospital do meu tio. E meu tio falava assim para mim: Rose, você tem que me ajudar, porque eu não sou dentista e as pessoas estão com dor de dente. E aí, meu tio, como médico, já tinha comprado seringa Carpuri de aplicar anestesia, ele já extraía dente, porque ele fazia parto, ele engessava quando alguém quebrava um braço, uma perna. Ele era o único médico da cidade, um grande médico, assim como meu primo que está aqui. Filho de peixe. Bom, aí eu falei assim, então vou trabalhar como dentista. Aí eu precisava da cadeira odontológica. Mas como comprar a cadeira odontológica se eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade? Como é que aconteceu? Eu entrei para pagar o aluguel da República e o dono da imobiliária falou para mim assim: você faz odontologia? Faço. Você quer comprar uma cadeira odontológica? Eu falei: quero muito, era o que eu queria. E ele me ofereceu. Aí eu fui lá ver. Aí tinha uma cadeira toda rasgada, galinha tinha feito ninho em cima, assim. E tinha outra cadeira nova, guardada na caixa. Aí eu negociei com ele, e ele me vendeu por 2.000. E ele falou assim: mas você pode levar as duas. Aí eu liguei para o meu pai, falei: pai, nossa, tem um consultório aqui de graça, 2.000, está muito barato, eu preciso. Meu pai falou: filha, mas falta muito tempo para você se formar. Quando você se formar, seu pai vai comprar o consultório mais gaúcho que existe e te dar de presente. Ele era um sonhador. Bom, eu já tinha comprado, eu tinha conta conjunta com meu pai e passei um cheque sem fundo. Bom, até então estava sem fundo. Eu liguei para o meu pai falou: não, eu nem paguei a mensalidade da sua faculdade ainda. Eu falei: não, então eu preciso dar um jeito. Peguei a cadeira rasgada, mandei encapar, paguei 70 cruzeiros, cruzados, sei lá o quê. Comprei fita crepe, empapelei, comprei tinta spray, pintei de prata, comprei cartolina e saí anunciando pela cidade: vende-se cadeira odontológica. Coloquei nas dentais que vendiam o produto odontológico e saí apertando a campainha das clínicas, oferecendo a cadeira usada. Em uma semana, eu vendi a cadeira que eu tinha reformado por 2.000. E a minha saiu de graça. Só que aí eu tinha um problema. Eu estava em Lins e eu precisava levar a cadeira para Doverlândia. São 27 horas de ônibus. Bom, aí eu descobri um caminhão de boi que ia sair de José Bonifácio, que ia lá para Doverlândia buscar boi. Aí eu não conseguia levar a cadeira para o José Bonifácio. Aí eu tinha um amigo que tinha um supermercado, ele me emprestou a caminhonetinha e eu levei de Lins para José Bonifácio, e essa pessoa do frigorífico levou de José Bonifácio para Doverlândia. Bom, o que eu fiz? Desmontei a minha cama, pus atrás do guarda-roupa e pus a cadeira no meio do meu quarto. Cheguei para o meu tio e falei: tio, o consultório está pronto, pode mandar os pacientes que eu resolvo. E meu tio começou a mandar todas as pessoas que tinham dor de dente. A cidade inteira tinha dor de dente, porque nunca teve dentista lá. Então eu atendi o prefeito, atendi o gari, atendi de mamando a caducando, atendi todas as pessoas. Bom, aí tinha que tirar a radiografia, só que eu tinha poucas radiografias. Aí eu pegava a radiografia, cortava no meio, enrolava na fita isolante, eu não tinha aparelho de raio-x, aí eu punha o paciente dentro da caminhonete do meu pai, que não tinha partida, ficava na banguela, aí tinha que dar um tranco, aí a gente dava um tranco com o paciente dentro do carro e eu levava no hospital do meu tio. Aí lá eu tirava o raio-x.
Aí eu tirava o raio-x e olhava. Aí eu admirava aquele raio-x que eu não entendia absolutamente nada. Aí eu pegava o telefone e telefonava para meus professores. Olha, tem uma pessoa com dor, o raio-x tem uma bolinha preta assim, o que eu faço? Aí os professores me davam aula por telefone. Nessa época não tinha internet, gente. E assim foi. Atendi 86 pessoas nas férias, ganhei R$ 1.500, porque eu falava que eu cobrava só o mínimo. Com R$ 1.500 eu comprei um Fusca 1974 fundido. Nossa, maravilhoso. Aí eu ia para a faculdade com meu Fusca, punha 1 litro de gasolina e 2 litros de óleo no motor. Mas aí resolveu o meu problema. No dia que eu me formei, eu vendi meu Fusca e comprei meu aparelho de raio-x. E assim começou a minha carreira. Depois eu tinha um paciente que chamava João Batista de Andrade, era um cineasta muito famoso, ele fez País dos Tenentes, O Homem que Virou Suco. E ele falava assim: filha, o que você está fazendo nessa cidadezinha? Você está perdendo tempo, você tem que ir para a cidade grande, você é muito talentosa, você está perdendo seu tempo aqui. Eu falava assim: mas o senhor também está morando aqui? Ele falava: não, mas eu estou velho, eu já morei em Nova York, eu já fiz muita coisa. Você precisa ir para a cidade grande. Bom, resolvi vir fazer um curso aqui em Santos, me mudei para Santos e comecei a trabalhar. Mais uma vez, eu não tinha os armários para montar o consultório. O que eu fiz? Eu encontrei um armário jogado no lixo do prédio que estava com cupim. Aí eu lixei, comprei Durepox, tampei os buraquinhos e montei meu primeiro armário. Aí eu comprei umas travinhas assim que imitava como se fosse uma coisa profissional e eu montei meu consultório assim. E aí eu comecei trabalhando, né? Eu trabalhava até 2, 3, 4 horas da manhã todos os dias. Até que um dia eu fui num congresso, fui pegar um drops no stand e passou um alemão. E esse alemão bateu na minha mão, tirou o drops da minha mão, pôs na boca dele e riu, ha, 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 ha. E eu fui tirar satisfação, falei assim: nossa, que isso, né? E eu fui brigar com ele. Ele se chamava Max Funtner. E aí eu comecei a conversar com ele, aí ele falou assim: não, eu falo a sua língua, não precisa falar inglês comigo. Ele vinha para o Brasil fazer missão com os índios e ele falava português. Aí ele falou: o que eu posso te ajudar? Eu falei assim: você trabalha na Ivoclara, é uma empresa alemã, a melhor marca de produtos odontológicos do mundo. Eu falei para ele: eu quero fazer curso lá na Ivoclara. Ele falou assim: eu vou dar um jeito para você, eu vou ver isso para você. Bom, chegou o final de semana, eu tinha um forno que estava quebrado e um técnico veio do Rio de Janeiro consertar meu forno. Coincidentemente, esse técnico estava no mesmo hotel do Max. E ele falou assim: Max, você quer conhecer a praia? Quer descer comigo? E o Max veio na minha clínica aqui em Santos. Foi uma coincidência incrível. Aí ele falou assim: você de novo, menina? Aí eu levei eles para almoçar. O Max pegou um guardanapo de papel e me ensinou como eu deveria chegar na Alemanha. E aí ele falava assim: você vai pegar um avião para München. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Eu não sabia que München era Munique. E ele falava München. E aí ele falava: você vai ter que trocar de trilho, você vai ter que pegar... Eu moro em Caipinheria, bom. E aí ele foi explicando e ele foi desenhando no guardanapo de papel. E ele chegou para mim e falou assim: eu acho que você vai se perder. Vou escrever um bilhete aqui e você vai mostrar esse bilhete para as pessoas no trem e elas vão te ajudar. E assim, passado 15 dias, eu estava na Alemanha com um cartão de crédito emprestado.
E com meus guardanapos de papel. Chegando lá, eu vi aquilo tudo. Eu achei incrível, eu achei inacreditável. Aí eu falei assim, não, mas se eles conseguem fazer um dente lindo assim, eu consigo também. E aí eu pedi a autorização deles para filmar tudo, para ver tudo, e assim foi. Bom, chegando lá, vi outro aparelho, isso era no ano 2000 agora. Tinha um aparelho que fazia dente sem metal. Não existia no Brasil, ninguém tinha esse aparelho. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso levar para o Brasil. Só que o detalhe é que eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Eu liguei para o gerente geral do banco, seu Benigno Bernardes Correia. Falei, seu Benigno, eu preciso de dinheiro, estou aqui na Alemanha. Eu expliquei para ele a situação, ele falou assim, eu vou dar um jeito para você. E ele deu. Ele aumentou o limite do meu cartão de crédito para 25 mil marcos, e o aparelho na época custava 25 mil marcos. Na época não existia o euro ainda. Aí eu fui comprar o aparelho, eles não aceitavam cartão de crédito. Aí eu tive que pegar uma carona em outra cidade para conseguir sacar o dinheiro, para conseguir pagar o aparelho. E assim foi, trouxe o aparelho, fui pioneira no Brasil e comecei a fazer dente dia e noite, sábado, domingo, feriado. Então assim, eu ficava sem comer, sem beber, sem ir no banheiro, para conseguir pagar o aparelho. E aí eu tive que montar meu primeiro laboratório de prótese. Eu não tinha dinheiro para fazer o encanamento. O que eu fiz? Eu peguei um recortador de gesso, pus em cima da privada, eu recortava o gesso e dava descarga. Nunca entupiu. Deus é pai. Nunca entupiu. Bom, e assim foi minha trajetória, sempre assim, nunca falei não com o paciente, nunca tive sábado, domingo, sempre assim, vi na pessoa um ser humano, né? É muito importante isso. Então assim, a gente entrar na dor da pessoa, porque cada um de nós tem uma dor. Então esse sempre foi meu diferencial, captar a essência e o que a pessoa está precisando naquele momento. Muitas vezes, gente, a pessoa vai no dentista, ela não está precisando nem tratar dos dentes, ela está precisando ser ouvida. E é uma coisa que a gente faz muito, é ouvir. Ouvir para entender. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que a irmã acabou de morrer de câncer. Ontem atendi outra também que estava com câncer. Então assim foi. Até que chegou a pandemia. Aí chegou a pandemia, eu tinha um negócio bacana que eu trouxe da Alemanha, chamava Shade, que era um negócio plástico, um óculos plástico, que tampava o rosto. Aí uma médica chegou para mim, a doutora Pina, falou assim, Rose, me empresta aquele negócio que você tem para eu atender os pacientes com Covid. Aí eu falei, empresto? Aí ela, quantos você tem? Eu falei assim, eu tenho 2. Pode levar os 2. Aí eu falei, quantos você precisa? Ela falou, 450. Eu falei, 450? Eu só tenho 2. Como que eu posso te ajudar? Aí ela falou assim, mas já é alguma coisa. Pelo menos eu vou poder atender os pacientes. Aí ela foi embora e eu fiquei pensando naquilo. Aí eu tinha umas folhas avulsas que eu tinha trazido da Alemanha e fiquei bolando uma maneira de colocar no óculos, um óculos de proteção para proteger os médicos nesse momento. E aí o meu grande amigo Leinir passou e falou assim, Rose, você está tentando colar isso aí? Eu tô. Ele falou assim, eu tenho uma fita Hellman ali no meu carro, eu acho que vai dar certo. Dito e feito, a gente perfurou e deu certo. E aí começou a nossa batalha.
produzir os protetores faciais. Bom, eu montei uma equipe com 50 pessoas, 50 voluntários, trabalhando dia e noite sem ganhar absolutamente nada. No começo eu paguei tudo do meu bolso. Eu comprava o acetato, eu comprava os óculos, eu comprava a fita, e fui fazendo, e fui fazendo, e fui fazendo, e fui fazendo. Eu entrava nas UPAs, eu entrava nos hospitais, assim, tudo contaminado por Covid, e eu que ia entregar, eu que ia levar, porque ninguém tinha coragem de ir. Então eu chegava lá com 100, 150. Gente, os médicos, os enfermeiros, eles vinham assim, ó, como se fosse um enxame de abelha, pegar os protetores, né? Porque estava todo mundo com medo. Bom, aí chegou uma hora que eu não aguentava mais pagar tudo. Aí eu dei a cara para bater e abri uma vaquinha virtual. Eu abri a vaquinha, em instantes, meus queridos e amados pacientes confiaram em mim e depositaram 57 mil reais para eu fazer os protetores. Resumindo, nós fizemos 17.238 protetores. Mandamos protetores até para Manaus, para Mato Grosso, aqui para a Baixada toda, né? Isso, essa equipe minha maravilhosa, meus funcionários, meus amigos, e tanta gente que ajudou. Então, assim, num momento difícil, sim, foi um pouquinho que eu pude fazer, mas ajudou, né? Depois, acabou tudo isso, graças a Deus, e entrou um paciente no meu consultório e ele falou que ele tinha o Guinness. Aí eu falei para ele, nossa, eu também queria estar no Guinness, porque eu fiz tanto dente, porque eu acho que ninguém fez tanto dente que nem eu. Eu acho que ninguém trabalhou tanto quanto eu trabalhei. Aí ele falou assim, você pode provar? Eu falei, eu posso provar, eu guardei todos. Ele falou, você guardou? Eu falei, eu guardei. Eu tinha uma sala com 6 metros de comprimento, de pé até em cima, com nome e CPF de cada pessoa e com a quantidade de dentes que eu fiz. Aí ele falou assim, como você consegue provar? O Guinness é muito sério, eles são muito exigentes, então você consegue. E dito e feito, eu consegui provar e entrei para o Guinness Book com esse trabalho. É isso, gente. Deu branco aqui agora. É muita emoção. Não, mas é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho assim, que quando a gente tem meta, quando a gente tem um objetivo e a gente tem fé em Deus, nada é impossível, né? Porque assim, na primeira dificuldade que eu tive, quando eu estava lá em Doverlândia, eu fui extrair um siso, um terceiro molar, um dente muito difícil de tirar. E eu nunca tinha feito isso. E eu não estava conseguindo. E eu liguei para um dos professores, e meu professor falou assim, Rose, faz sindesmotomia. Eu já fiz. Secciona. Eu já seccionei. Faz isso. Já fiz. Já faz isso. Já tinha feito tudo, todas as ideias que ele me deu. Aí ele falou assim, eu confio em você. Vai lá, reza, pede para Deus, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Foi o que eu fiz. Eu entrei no banheiro, rezei um Pai Nosso, voltei, olhei para o dente, consegui enxergar o dente, consegui tirar o dente. Desse dia em diante, eu rezo cada dente que eu faço. Cada implante que eu faço sai bem-vindo do meu consultório. E eu falo isso todos os dias, que meu consultório é abençoado por Deus. Gente, agora nós vamos jantar. Muito obrigada a todos. Vou tomar aqui a liberdade de todos vocês. Nós aqui não temos só ao lado uma grande profissional, a gente tem uma guerreira
que foi guerreira desde que ela sabia que tinha cara de mamadeira, o quanto que ela, imagina as coisas que ela enfrentou com os dentes até um dia ela chegar onde chegou. A nossa querida doutora Rose é um exemplo, inclusive para as pessoas verem que as pessoas têm que lutar por aquilo que querem, porque às vezes as coisas não são fáceis. E muita gente desiste no meio do caminho. Muita gente às vezes acha que está difícil, não vou conseguir, não nasci para ter isso. Não, todos nós temos uma capacidade. Deus, Jesus deu para todos nós essa capacidade, mas a gente tem que reconhecer e ir atrás. Então a história dela é fantástica. Esse livro, quando ela fez, ela contou as histórias ali de pessoas de superação. Não é só porque não tinham os dentes, depois ficaram com os dentes. É a história de superação. E hoje nós temos aqui, com tudo isso que ela falou, uma das profissionais que tem uma das clínicas mais completas aqui da nossa região, continua sempre ajudando as pessoas que precisam e ela faz trabalhos magníficos. Então, ela realmente é um exemplo de luta, de querer e poder e conseguir, e principalmente de um profissionalismo ímpar. Então, a gente está assim, hoje está aqui fazendo essa homenagem para ela através do Clube 21, irmãos, amigos de Santos, por uma pessoa merecida, e por esse merecimento ela vai saber daqui a pouco o que, né, nossa querida amiga vai falar. Bacana, Mateus, de ter essa homenagem linda aqui, doutor Mateus, do seu pai, o quanto foi um grande parceiro dela nesse começo de todo, e que lindo que você está aqui nesse momento, né? Você podia não estar aqui, né? Você podia estar aqui, mas você também está fazendo parte, também de estar aqui junto com ela, porque seu pai, através de você, está olhando e falando. Olha ali, a minha sobrinha querida. Então é isso, ela tem uma família linda, e a Rose é esse exemplo. Ela sempre conversa com a gente, e é isso que ela falou, entrar no consultório dela também tem lado humanizado, não é só chegar e fazer o trabalho de dentista. Então ela merece realmente toda essa salva de palmas de vocês mais uma vez. Pedimos para a doutora Rose permanecer à frente da mesa para receber o certificado de mérito e a medalha. Um momento. Vai, Patrícia, a medalha. Doutora Rose, meus amigos, minhas amigas, eu gostaria de dar um testemunho por você, Rose. Você sabe que eu sou presidente da causa que cuida dos aidéticos. E eu gostaria de dizer a você muito obrigada, porque há anos você nunca, nesse jantar que a gente faz para angariar fundos, para poder dar cesta básica para eles todo mês, são 200 famílias, você nunca disse não. Então você merece isso e muito, muito mais pelo que faz. Peraí, vamos à entrega. Pode vir à frente com ela, tá? Só um pouquinho para o lado, por favor. Aí a gente fica pra cá e a gente consegue fazer isso um pouco. Obrigada. Vai de frente pra cá, porque a gente não tem espaço assim. Mas só fica de frente assim pra gente, fica de frente pra nós. Pra nós. Porque nós vamos registrar. Por isso que eu tenho. Ok? Feliz, frente pra mim. Frente pra você. Isso. Vira a placa. Vai ver. Sorrisão, postura. Certificado Mérito Rogério Pinto Coelho. O Clube dos 21 Irmãos Amigos de Santos, no exercício da sua missão cívica
e em celebração aos valores patrióticos que fundamentam sua história, concede o presente certificado de mérito à ilustríssima senhora cirurgiã dentista, doutora Rose Marques, em reconhecimento à sua excelência profissional e à contribuição à odontologia brasileira, cuja trajetória de dedicação e conquistas, incluindo o título Guinness World Record, inspira gerações e multiplica sorrisos. Santos, 24 de setembro de 2025. E a Rosa Moretti, presidente. Cadê o... Aqui sorrindo, olha pra cá, vocês três, rosa também. Olha aqui vocês dois, vamos lá. Isso, Região. Rosinha, vira pra cá, hein? Legal, vou virar. Isso, aprenda, olha pra nós. Doutora Rose, receba aqui medalha Rogério Pinto Coelho, mérito Rogério Pinto Coelho. Esta é uma homenagem especial que a gente criou para esses momentos, para pessoas que têm esse destaque, né? E parabéns pelo Guinness e parabéns pelo grande trabalho e sua trajetória de vida maravilhosa. Sorrindo, era postura, sorrisão, bem bonito. Ruth, Olha o celular. Olha aqui. Aê. Olha aqui, Rosa. Não, a senhora não. Vai, Rosa. Olha aqui, Rosa. Aê. Muitos flashes. Muitos flashes. Flashes não sorria. Sorriso real. Só posso falar 7 coisas. Gratidão, 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 gratidão. Sorriso milionário. Você falou de sorriso milionário. Aí. Obrigado.